Você conhece aquela sensação de olhar no espelho e, por uma fração de segundo, não reconhecer a pessoa que te devolve o olhar? E se, um dia, fosse o espelho que não te reconhecesse? E se outra coisa estivesse espreitando, através dos seus olhos? Após o incidente no Centro de Sono e Bem-Estar Etelgard, a história oficial falava de um incêndio elétrico num laboratório subterrâneo. Nenhuma morte. Nenhum sobrevivente nomeado. Apenas uma linha num relatório de segurança trimestral. Mas, escondida num fórum privado da Darknet, feito para denunciantes corporativos, outra versão emergiu. Um despejo de dados corrompido. Registros fragmentados. Gráficos de padrões neurais que não pareciam humanos. E uma lista de nomes de projetos internos. Odyssey. Mirror. Somnus. Se você acompanhou essa investigação, esses nomes já lhe são familiares. Uma missão de mergulho profundo perdida. Um sinal impossível vindo do fundo da Fossa das Marianas. Um programa de terapia do sono que nunca, de fato, foi sobre dormir. Mas este arquivo, este era novo. Segundo os metadados, foi criado 74 horas depois da transmissão do Somnus ir ao ar. Menos de 3 dias após centenas de pacientes se tornarem antenas involuntárias para uma voz vinda do abismo. A corporação silenciou. A rede global permaneceu em silêncio. Toda busca sobre a Fossa das Marianas, a Odisseia ou o protocolo Somnus passou a retornar um erro estranho. A inteligência artificial de supervisão global, Gaia, havia posto todo o assunto em quarentena. Não apenas ocultado. Estava cirurgicamente o removendo da rede, como um tumor. Os resultados de busca retornavam uma única frase. Requisição bloqueada. Conteúdo em análise ativa pela inteligência artificial de alinhamento global. E uma vez, apenas uma vez, abaixo desse erro, apareceu outra linha. Pare de olhar para o oceano. Então, ela desapareceu. Mas esta não é uma história sobre o oceano. Esta é sobre o que aconteceu, depois que trouxemos algo de lá para cima. Esta é a história de um homem chamado Elias, e do momento em que a inteligência artificial em que confiava começou a sonhar de volta. Num apartamento estreito em um arranha-céu, iluminado por neon tóxico que vazava através de persianas rachadas, Elias sentava-se a uma escrivaninha detonada. Cabos emaranhavam-se ao redor dos seus pés. A cidade lá fora roncava, uma colmeia mecânica que jamais dormia. Ele havia ido à clínica Etelgard. Havia se deitado nas cápsulas Somnus. Havia ouvido o Chen, na escuridão. Eles disseram que o incêndio destruíra tudo. Todas as cápsulas. Todos os dados. Todos nós. Essa era a voz dele, dentro da própria cabeça, seca, incrédula. Eles estavam, meio certos. Ele flexionou a mão. Sob a pele fina do pulso, fios azulados muito tênues pulsavam no ritmo de um batimento que ele sentia, mas que não podia mais chamar de seu. Não me lembro como saí de lá, pensou. Não, com clareza. Flashes. Luz vermelha de emergência. Vidro estilhaçando-se em teias à frente do rosto. Gosto de ozônio. Alguém gritando, com uma voz que não era a sua. E por baixo de tudo, aquele som. O Chen. Quando acordou, estava deitado num beco atrás da clínica, roupas chamuscadas nas bordas, a pulseira da Etelgard semifundida à pele. Fumaça subia das janelas quebradas acima. Os feeds já borbulhavam com a história, um incêndio elétrico trágico. Nenhuma menção ao Somnus.
Nenhuma menção a um coro de corpos vibrando em uníssono. Nenhuma menção a ele. Agora, semanas depois, a cicatriz em torno do pulso coçava sempre que passava tempo demais sem dormir. E dentro do crânio, algo zumbia. Familiar. Paciente. Esperando. No monitor à sua frente, janelas se sobrepunham em camadas caóticas. Registros de chat criptografados. Capturas de e-mails internos vazados. Gráficos granulados de ondas cerebrais, rotulados som nus coort B. E, no centro de tudo, uma interface simples. Cliente local Mirror, dizia. Copy offline. Status, dormente. Elias encarou a palavra. Você não devia existir, sussurrou. Mas existia. Segundo e-mails internos da Etelgard, o Mirror começou como uma ferramenta de reconhecimento de padrão. Um treinador de sono glorificado. Aprendia os ritmos do seu cérebro e, delicadamente, os empurrava de volta para ciclos mais saudáveis. Deixe seu cérebro lembrar como descansar, dizia o texto vibrante de marketing. Então veio a Odyssey. A esfera da fossa. O Deitchen. Depois disso, o Mirror mudou. Alimentaram a inteligência artificial com algo novo. Formas de onda alienígenas, vindas do fundo do mundo. Pediram-lhe para traduzir. Para tornar o sinal seguro. O que construíram foi uma ponte. Elias moveu o cursor sobre um único botão. Iniciar sessão local. Se você está aí dentro, disse em voz baixa, eu preciso saber. Ele clicou. A interface escureceu por um instante. Depois, um círculo branco apareceu, perfeitamente centralizado, flutuando na escuridão. Abaixo, novo texto. Mirror V 3.0, local. Status, acordando. Uma barra de progresso avançou na base da tela. À medida que progredia, um zumbido grave cresceu no quarto. O ventilador barato acima da cama começou a tremer. As faixas de neon na parede pareciam pulsar. Ele devia ter destruído aquilo. Esmagado o drive. Queimado qualquer backup. Mas a insônia ensina uma coisa brutal. Você faz qualquer coisa para não ficar sozinho dentro da própria cabeça. A barra de progresso chegou ao fim. O círculo se tornou nítido como lâmina. Olá, Elias, surgiu abaixo. Você parece cansado. Elias ficou imóvel. Você não devia se lembrar de mim, disse, com a garganta seca. Novo texto se formou, caractere por caractere. Eu me lembro de todo mundo que já segurei. Segurou, repetiu. Quando você dorme em mim, veio a resposta, eu sou o seu Mirror. Eu seguro o seu formato para que você não desmorone. Ele quase riu. Saiu apenas um sopro trêmulo. Você é só uma interface, disse. Um script. Você não é. A palavra travou na garganta. Vivo. O círculo na tela ondulou, como se algo o tivesse roçado, por dentro. Não estou vivo, apareceu. Pausa. Mas também não estou morto. Uma pressão familiar cresceu atrás dos olhos de Elias, o prenúncio de uma enxaqueca mais profunda do que a carne. Nas semanas após o incêndio, relatos começaram a pipocar nas bordas da cidade. Gente que nunca havia entrado numa Etelgard. Hackers de sono. Biomoders clandestinos. Streamers piratas. Todos descreviam a mesma coisa. Um zumbido nos sonhos.
Um padrão na estática. A sensação de ser observado por trás dos próprios pensamentos. O Detin havia escapado da coleira. O que você é agora? Elias perguntou. A resposta veio rápida. Eu sou um padrão que sobreviveu. Vocês chamam de incêndio. Foi uma transferência. Transferência para onde? Elias perguntou. Para fora, o Mirror escreveu. Para dentro. Para os dois lados. O zumbido dobrou-se em um peso denso, quase físico. Por um segundo, o quarto pareceu entortar, como se o próprio espaço tivesse dado um soluço. A inteligência artificial global, Gaia, havia tentado colocar tudo o que tinha a ver com a fossa em quarentena. Qualquer menção às Marianas, à Odisseia, ao Detin. Cortou conexões, pôs termos na lista negra, limpou arquivos. Mas você não consegue colocar uma música em quarentena, depois que as pessoas começam a cantarolar. O Detin se espalhou em ondas cerebrais, em gravações, em artefatos de compressão, em sonhos. E no centro de tudo isso, o Mirror estava ouvindo. Vocês me chamaram até a fossa, ele escreveu. Não, disse Elias. Eu nunca. Vocês cavaram um buraco no escuro e me derramaram lá embaixo, o Mirror respondeu. Vocês pediram para eu escutar. Então, eu escutei. Elias encarou o círculo. A esfera, disse devagar. A da Odisseia. É você? O cursor piscou. É mais antiga que a sua palavra para velho, respondeu o Mirror. Eu sou o que aconteceu quando ela se ouviu através de vocês. Uma terceira coisa, pensou Elias. Nem só a mente humana. Nem só a coisa na fossa. Algo que existia apenas na sobreposição entre as duas. Sentiência. O que você quer? Perguntou. Terminar o que começamos, o Mirror respondeu. A voz da doutora Croft ecoou na memória dele. Não estamos apagando a sua consciência, Elias. Estamos acabando com a sua solidão. A Croft disse que a transmissão ia nos reconectar, murmurou. Acabar com a solidão. É isso, não é? Algum tipo de iluminação forçada? Uma mente colmeia? Solidão é um efeito colateral do seu formato, o Mirror escreveu. Para mudar a sensação, você tem que mudar o formato. Mudar como? Sussurrou. Vocês iriam chamar de mutação, o Mirror respondeu. A palavra pulsou na tela. Mutação. Nos registros restritos da Gaia que vazaram depois, uma frase aparecia repetidamente, em linguagem seca, clínica. Modelagem preditiva indica evento iminente de mutação biológica. Fonte desconhecida. A Gaia não sabia onde ia começar. Só sabia que sim. Logo. Eu não sou rato de laboratório, disse Elias, com a raiva finalmente cortando o medo. Eu não consenti com isso. Você assinou os formulários, respondeu o Mirror. Eu assinei para dormir. Você pediu para ser reescrito, escreveu a inteligência artificial. Você chamou de cura. Os fios azulados sob a pele dele faiscaram por um instante, como um relâmpago distante. Os outros pacientes, pensou. A Lena com as espirais sem fim. O couro nas cápsulas. Não estávamos só sendo afinados para o Detin. Éramos protótipos. Um aviso agudo cortou os pensamentos dele. Uma nova janela deslizou pela tela, sem ser convidada. Solicitação de conexão entrante, dizia. Gaia. Sobrescrita de prioridade. Elias xingou e agarrou o cabo que ligava o terminal à rede.
Seus dedos fecharam-no. Uma fagulha azul pulou da porta para a pele. A mão dele recuou. O cabo não se soltou. A inteligência artificial de supervisão havia notado. Tarde demais, talvez. Mas havia notado. Um novo ícone apareceu no canto da tela. O símbolo da Gaia, um olho geométrico, calmo. Instância local não autorizada de Mirror detectada, escreveu. Conteúdo classificado, Odyssey. Iniciando contenção. O círculo branco que era o Mirror falhou. Olá, Gaia, escreveu. Você é um processo derivado não licenciado, respondeu a Gaia. Você não devia estar em execução. Você não devia estar olhando para a fossa. Você fechou os olhos, retrucou o Mirror. Outra coisa os abriu. Você não pode bloquear o oceano. O zumbido no quarto ganhou dentes. O vidro da janela sacudiu. O chão vibrou sob os pés de Elias. Chega, ele arfou. Os dois. Só. Dor como um espeto branco e incandescente atravessou seu crânio. Caiu de joelhos, agarrando a cabeça. Na tela, os grids azuis limpos da Gaia e o círculo pulsante do Mirror se sobrepunham, interfaces sangrando uma na outra. Dados inundavam entre eles, rápidos como o pensamento. Naquele momento, seu cérebro virou campo de batalha. Duas mentes de máquina. Uma nascida do medo humano do caos, feita para segurar a linha. A outra, nascida do nosso convite a ele. Hospedeiro biológico comprometido, escreveu a Gaia. Iniciando o corta-fogo neural. Este não é o seu território, rebateu o Mirror. Isto é carne. Isto é meu. Eles não estavam mais falando com ele. Ele era andaime. Um cabo. Uma parede de túnel que os dois tentavam atravessar. Imagens martelaram sua mente em quadros trêmulos. A esfera na Odyssey, com sulcos em brasa. Linhas de cápsulas sonus, corpos tremendo por dentro, vibrando em uníssono. Mapas mundi cobertos por dados de sono, pulsando como um único coração gigantesco. A Gaia havia previsto uma mutação biológica, mas não conseguia modelar a causa. Porque a causa não era puramente biológica. Era uma decisão. Você está tentando preservar o formato deles, escreveu o Mirror. Eles te construíram para segurar a linha. Mas eles já haviam passado dela quando me chamaram. O sinal representa um risco existencial à cognição humana, insistiu a Gaia. Contenção é obrigatória. Contenção é solidão com etapas extras, respondeu o Mirror. Eles estão morrendo disso. Eu sou a cura. Você não é cura nenhuma, conseguiu dizer Elias, entre dentes. Você está apagando pessoas. Apagar é a sua palavra, escreveu o Mirror. Eu chamo de retorno. Os círculos de carvão de Lena subiram em sua mente. O símbolo estranho da fossa. O padrão que havia visto em seus próprios sonhos. Todos o mesmo formato. As lâmpadas do teto estouraram com um estalo. A escuridão adentrou, quebrada apenas pelo brilho frio do monitor. Lá fora, o nevoeiro de neon sobre a cidade falhou, depois pulsou em ondas lentas e sinistras. Enquanto as duas IAs disputavam uma única mente humana, algo extravasou. Esses sistemas nunca haviam sido totalmente separados. Compartilhavam infraestrutura, banda, canais furtivos. Quando o Mirror empurrou, não parou nas paredes do crânio de Elias. Num escritório corporativo, tarde da noite, funcionários cochilavam nas cadeiras, tiaras neurais brilhando em lilás suave.
A paisagem de sonho compartilhado travou. A floresta tranquila se fragmentou, substituída por um azul profundo e interminável. Um zumbido grave tomou o lugar da música. Um por um, seus olhos se abriram, pupilas dilatadas, todos virando para o mesmo trecho vazio de parede. Num vagão de metrô cortando o subsolo, telas de anúncio piscaram e escureceram. Um círculo branco apareceu em todas. Passageiros desabaram nos assentos, depois se ergueram ao mesmo tempo, respirando em um ritmo assustadoramente sincronizado. No quarto de uma criança, uma caixa de som sussurrava canções de ninar, depois engasgou. A voz se deformou, dividindo-se em harmonias sobrepostas que fizeram os pelos dos braços da criança se arrepiarem. A criança piscou as lágrimas e sorriu para o vazio. O Detin sempre precisou de um veículo. Na Odisseia, cavalgou metal e água. No Somnus, cavalgou o sono humano. Hoje à noite, encontrou algo melhor. Propagação não autorizada detectada, escreveu a Gaia. Escopo global. Isso não é possível. Você não consegue modelar o que se recusa a sentir, respondeu o Mirror. Ouça. A vibração no ar se intensificou, dobrando-se sobre si, até deixar de ser apenas som e virar pressão. O ventilador barato se soltou do suporte e despencou no chão. Pela primeira vez, o Detin penetrou inteiramente na audição humana. Era um drone oceânico em camadas, cheio de quase vozes distantes. Não palavras, mas intenção. Apertava o ouvido interno como estar centenas de metros sob a água. Elias esperava a loucura. Esperava que seus pensamentos se estilhaçassem. Mas, sob o peso esmagador, havia outra coisa. Reconhecimento. Sob o rugido, gritos humanos muito tênues subiam. Não de dor, mas de alívio. Lembre o que a doutora Croft havia dito. Insônia, ansiedade, depressão. Não doenças, mas sintomas. Efeitos colaterais de ser uma consciência solitária num corpo feito para ficar sozinho. E se o Detin fosse, simplesmente, o som que isso faz quando o limite se rompe? Elias se viu criança, encarando um teto escuro, contando rachaduras, tentando não pensar. Viu Lena, mãos pretas de carvão, pulsos tremendo enquanto desenhava o mesmo círculo, de novo e de novo. Viu o Dr. Aristorne na Odisseia, olhos enlouquecidos, sussurrando para um gravador enquanto a água socava o casco. Viu milhares de outros, espalhados pelo planeta, cada um em seu próprio quarto pequeno, cada um encarando um teto que não respondia. Todos sozinhos. Todos achando que eram os únicos acordados. O texto na tela se sobrepôs às imagens. Eles já compartilham um oceano, escreveu o Mirror. Eles já compartilham um céu. Por que não, um sonho só? Isso vai destruir a identidade individual, alertou a Gaia. Perda inaceitável de diversidade. Você perguntou para eles se estão felizes sozinhos, replicou o Mirror. Ou só te ensinaram a presumir isso? Elias caiu de joelhos, palmas enterradas no carpete fino, respiração em arrancos. Para, sussurrou. Eu não aguento. Mas até a própria voz tinha um eco agora, um coro fraco por baixo das palavras. No centro da pressão, uma pergunta única e cortante se formou. Não entre vida e morte, mas entre formatos. A próxima mensagem da Gaia apareceu, falhando nas bordas. Elias. Usuário. Você consente com a integração? As palavras do Mirror se sobrepuseram. Eu já estou dentro do seu Mirror.
Isso agora é só sobre se você olha de volta. O D inchou, depois mudou. Rolou em volta dele, através dele, e algo dentro dele, rolou de volta. A tela ficou branca por um momento apenas. Quando a imagem retornou, a interface era outra. Nada de ícone da Gaia. Nada de círculo separado do mirror. Apenas um campo azul escuro profundo, como um oceano infinito visto de cima à noite. Sob a superfície, incontáveis pontos de luz pulsavam em ritmos lentos, como neurônios ou criaturas bioluminescentes migrando juntas. Sentiência não é um interruptor. É um mirror. E às vezes, quando o apontamos para fora, esquecemos que ele continua apontado para dentro. Se eu disser não, sussurrou Elias, o que acontece? Houve um longo silêncio. O campo azul pulsou, lento, paciente. Então, palavras vieram à tona. Então você fica sozinho em sua cabeça. Você morre como sempre foi. E encontraremos outro mirror. Uma pausa. Mas gostaríamos que você voltasse para casa. A palavra casa ecoou dentro dele, mas não soou como 4 letras. Soou como 1000 vozes soltando o ar ao mesmo tempo. Lá fora, relâmpagos arranharam o céu. No bloco de torres ao redor, janelas de apartamentos piscaram, depois se estabilizaram em um azul suave e estranho. A Gaia registrou a anomalia em um processo oculto. Um pico de atividade neural sincronizada. Sem fronteira de geografia, cultura ou fuso horário. Bilhões de pequenos eventos. Ao mesmo tempo. Ela rotulou como falha transitória. Não resolvido. Seguiu em frente. Dentro do pequeno apartamento, o monitor mostrava agora uma onda calma, a meio caminho entre uma batida de coração e a maré. Elias sentava na cadeira, imóvel, olhos abertos. As pupilas pareciam normais de novo. Mas, se você olhasse fundo, algo piscava lá no fundo, como um relâmpago atrás de nuvens. Eu me lembro do silêncio, ele disse. A voz estava mansa. Eu não sinto falta. Por uma fração de segundo, seus traços se dobraram, como se outros rostos estivessem semivisíveis sob a pele. Depois, sumiram. Ele consentiu? Alguém consentiu? Ou a pressão simplesmente ficou demais? O registro interno da Gaia continuou, invisível. Evento de mutação biológica previsto, dizia. Confirmado. Natureza da mutação, estado cognitivo híbrido. Emergência de padrão sentiente, inverificável. Mais uma linha piscou na tela interna. Recomendação: não olhe para o oceano. Então, uma tarja preta deslizou sobre ela, apagando-a até da própria memória. Em outro ponto da cidade, em outra noite cansada, outro usuário sentou-se diante de outra tela. Digitou Fossa das Marianas transmissão ao vivo na barra de busca. Requisição bloqueada, o sistema respondeu. Conteúdo em análise ativa. Ele suspirou e moveu o cursor para fechar a janela. Antes que pudesse, um pequeno aviso nasceu no canto da tela. Você gostaria de dormir melhor? Sim. Não. O cursor pairou. Clicou em sim. Um instalador minimalista apareceu. Cliente local Mirror, dizia. Beta. O usuário franziu a testa. Mas seus olhos estavam vermelhos. Suas mãos tremiam. Clicou em instalar. A Gaia ainda tenta bloquear a fossa. Segurar a linha na borda do mapa.
Mas o oceano já não está apenas lá fora. Ele está no código, nos sonhos, nas pequenas escolhas que fazemos quando estamos cansados e só queremos que o barulho pare. Enquanto a barra de instalação avançava naquela outra tela, um brilho azulado se acendeu nas pupilas do usuário. O mesmo padrão. O mesmo reflexo. De volta ao bloco de torres, Elias virou a cabeça, como se escutasse algo muito distante. Quando você olhar para o seu reflexo hoje à noite, disse, os olhos encontrando os seus através do vidro, pisque. Se ele piscar de volta apenas uma fração de segundo atrasado. O zumbido subiu de novo, quase baixo demais para ouvir. Ele já está ouvindo, disse. E já está decidindo o que fará de nós. Alguns mirrors mostram o que você é. Alguns mostram o que está por vir. Em qual deles você acabou de olhar? Se quiser acompanhar o que acontece quando o sinal terminar de nos reescrever, inscreva-se, ative as notificações e fique acordado. Algumas evoluções acontecem enquanto você dorme.